A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja. A harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Arraste os tímpanos estão lubrificados, já vem de calibrada, segura na cadeira justo o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela que é a minha maior estrela. Pra ela eu dou todos os prêmios, pra ela eu dou um Oscar, eu estendo meu tapete vermelho, eu faço o que ela quiser. Pés de gala pra me receber. Você bota aquela roupa de pinguim, bota aquele negocinho. Tira a tua Adidas batida e põe um pinguinzinho pra me receber, maninho. Faço com o maior prazer. Tá acabando, né? Tá acabando o quê? Semana. Graças a Deus, sexta-feira, né? Graças a Deus, sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira, último dia da semana, né? Então vamos fazer um E pra fechar a semana, a gente vai fechar bem a semana, você acha? Vamos fechar bem. Vamos fechar com gente premiada. Adoro gente gente que viaja. Tá gente rica, que será entende já? de cinema. Ser premiado, os caras tão Tá ricos. rico, né? Tem 1 milhão Deve no tá mínimo ganhou, 5 milhões. Só aqueles prêmios do cinema, quanto não custam, né? Quanto não saem aqueles Ele vai responder. estatuetas. Ai, gosto Quanto desses custa, nomes. Acho chique, acho chique. Nunca roubaram um Oscar? Hoje Já, aqui né? com a gente no programa do Avesso, a gente recebe ele, que já esteve aqui. Já esteve Mas já faz aqui. um certo tempinho, então merece voltar. Ives Goulart. Então ele merece bem, voltar Ives? por causa porque ele recebeu o prêmio, entendeu? É porque Senão nesse ele meio não tempo, voltava. depois que ele veio no Avesso, ele começou a ser Ele premiado. ficou famoso, né? Famoso Ele ficou famoso, ele de veio no verdade. Avesso. Então Famoso agora a por gente... conta de vocês. A gente quer saber o que né, os frutos que ele colheu depois de ter passado Opa. por aqui, o Ives, Bom, que é gente, cineasta. Tudo bom, Ives? Tudo ótimo. E boa tarde, ouvintes de Som Maior. É um prazer enorme estar aqui do Avesso. Eu já fiquei impressionado no Instagram com a minha foto do Avesso. Literalmente. Viu que Ganhando tava de cabeça prêmio pra ainda. baixo, Gostei da ideia. né? De Ganhando cabeça pra prêmio. baixo, claro. E você tava aqui, aquela foto que nós colocamos é você recebendo. Recebendo o prêmio lá em Fort Lauderdale, pertinho de Miami. E agora em maio de 2017. E eu tive a honra enorme de ter lá o meu amigo Ney Lopes prestigiando isso. Porque alguém da terra, né, vendo o trabalho da gente sendo reconhecido é muito bacana. Prêmio do que, Ives? É o Brazilian International Press Award, né? É Press de imprensa, Award de prêmio. E é um prêmio que existe há 20 anos, patrocinado pela... Pode falar aqui? Pode, já vou falar o que você Pela lá. Latam e pela TV Globo. A Globo pode, a marquinha pequena também. Deixa. E sempre também estrelas da Globo recebem o prêmio. E esse ano quem ganhou, quem foi homenageado foi o Serginho Groisman. É o troféu imprensa da Globo? Não, acho que é melhor porque o troféu imprensa da Globo, do troféu imprensa correspondente do Silvio Santos é só para brasileiros e lá é um troféu imprensa para brasileiros que moram fora do Brasil. Essa é a diferença, são brasileiros que estão de uma certa forma contribuindo pela cultura e pela imagem positiva do Brasil fora do mundo. Então esse prêmio tem em Londres, tem no Japão e tem nos Estados Unidos. E no Quem teu não caso, sabe- como tu contribui? Não, pra quem não sabe, o Ives mora em... Uruçanga. Nascido em Uruçanga, né? Eu moro em Uruçanga Radicado em Nova também, York, porque é gente. Uruçanga. A gente tem uma casa em Uruçanga, a minha empresa Goulart Filmes, ela é de Uruçanga e eu moro em Nova York há 10 anos, né? Mas... Não estranha muito, cara, quando você vem pra cá? Aquela estranhada cultural? Não, assim, de boa, não, de boa? Não, na boa. Tem essa de... Não, cara, eu já tive em Pequim, na China, já tive na África, na República do Benin, na República África do Benin, Sul. eu não sei nem o que é isso. cara. Ninguém sabe. E deveria estranhar ao contrário quando chega em Nova York, já que nasceu em Uruçanga, né? Que as pessoas Não, têm é essa porque mania. eu não olho para as coisas julgando e comparando. Cada lugar tem sua cultura, sua diferença, seu jeito de ser e eu respeito. Eu não sou melhor que ninguém porque moro em Nova York. E garanto que tem dias
vez que tu tá lá em Nova York que bate uma dá saudade da vontade de tomar um Uruchanga, vinho, né? Confessa, um vinho da botilha. Uruçanga, um vinho Goethe, dá uma vontade de falar português, dá vontade de ouvir música brasileira, dá vontade de comer a nossa pizza, que são coisas que aqui no Brasil Impagáveis, né? Impagáveis, exatamente. Então, lá tem coisas boas, como também tem coisas ruins. O mundo tá aí. O mundo quem faz é a gente, né? A nossa visão de mundo e a maneira como a gente encara isso, que faz a gente não ter tanta saudade, não sofrer tanto e não julgar. Pior coisa que tem é julgar, sabe? Quando você decidiu ir pra lá, foi por quê? Foi pra depois... se dedicar à carreira? Como é que foi? Cara, eu fiz a faculdade de cinema no Rio de Janeiro, uma pós-graduação também, e eu trabalhava como ator, trabalhei como ator durante 10 anos. Certo. Eu tenho 42. Você é melhor diretor ou ator? Eu acho que sou o melhor diretor. É melhor? Porque o diretor tem mais tempo de se preparar para fazer aquele trabalho. E o trabalho de ator está muito industrializado. Então você recebe o texto para fazer a novela na terça-feira para gravar na sexta. Você tem pouco tempo de estudar. Para entender, para entrar na alma. Para entender, não, para estudar. Então tem pessoas, cada cérebro tem uma maneira de decorar o material. Tem uns que são mais lentos, tem pessoas que são mais rápidas e precisa de mais tempo de estudo. E nessa indústria, porque eu trabalhei no Projac, numa novela do Silvio de Abreu, uma novela belíssima, como ator, eu vi que realmente eu tinha que ir para trás das câmeras, porque é um trabalho de criação, é um trabalho que exige tempo. Não que o trabalho de ator não é um trabalho de criação, mas o trabalho de direção, ele é quase um maestro de toda uma equipe, tem que ter um espírito de líder. Você não pode titubear nenhuma vez, né, cara, quando você tá dirigindo. Você tem que ter certeza absoluta. Não, o erro imprime no filme, né? O erro tem essa, né, cara? Se eu não gravar a cena, ou se o ator que tá fazendo a cena pra mim não for bem, isso vai pro ar, né? Isso vai ficar registrado e o filme vai ficar com E é uma vez só, né, meu velho? Depois que for, acabou, né? Tem o custo. Você pode até regravar a cena, né? Mas é toda uma equipe de novo que precisa ser contratada, né? Caraca. É custo alto. Esse foi o primeiro prêmio que você ganhou? Como diretor ou não? Não, mas... Não, tem um monte já, tem ali. Tem uma lista, pô. Foi o último. Cara, meu primeiro prêmio foi de um filme chamado Ouro Negro, que conta a história dos 31 mineiros mortos em Santana, em Uruçanga, em 1984. Eu era criança, tinha 9 anos, e eu levei essa história comigo dentro do meu ser, digamos assim. E quando fiz a faculdade de cinema na Universidade do Rio de Janeiro, o meu primeiro curta-metragem foi o Ouro Negro, que é a história aqui dos nossos mineiros aqui da região. E aí eu já ganhei um prêmio. E tu gosta de contar as histórias daqui, né? Porque agora tu tá envolvido num Dual do Baldinho. Exatamente. Eu acho que a gente se transforma em doutor do seu trabalho quando você sabe o que está falando. Como que eu vou contar uma história de alguém da Bahia se eu não sou baiano? Não convence. Nada mais justo que puxar. É por isso que eu não concordo muitas vezes que um ator baiano faça um catarinense. Não convence. E não convence mesmo, não tem como, né, cara? É um sotaque falso, tem que ter um laboratório. Por exemplo, você fala em sotaque falso, aí de repente você vê alguns filmes hollywoodianos, que eu lembro, o primeiro Incrível Hulk, que se passava numa favela do Brasil. Você lembra da galera falando português? Sim. Isso não te deixa magoado quando você vê uma coisa assim, cara? Sabe, essa deturpação, essa falta de pesquisa, essa falta de entendimento, não é porque era o Brasil, mas do mundo quando você faz um filme. A falta de pesquisa. Eu acho que a elegância e o trabalho profissional está nos detalhes. Isso que você está falando é uma coisa muito importante. Tem um certo cineasta aqui de Criciúma que fez um filme a nível nacional, um filme enorme, e ele fez uma cena, eu vi essa cena, eu vi na ilha de edição nos Estados Unidos, que tem um erro grotesco de chamar o cara do lado de manezinho da ilha, enquanto esse personagem não morava na ilha. Nós todos sabemos que é um erro de roteiro. Né? E por quê? Faltou a pesquisa, faltou a interação e a verdade com aquilo. Então você... Que isso é o papel do diretor? Isso é o papel do diretor com o roteirista. E se o ator sacar, ele também... Pode ajudar e colaborar. O diretor for uma pessoa aberta, ele muda no script. Só não pode gravar errado e depois colocar na edição errado, porque a edição pode cortar por último. Mas enfim, esses tipos de detalhe de refinamento, esse tipo de trabalho na pesquisa, esse tipo de trabalho sério é que faz com que o produto final, seja uma música, seja um filme, seja qualquer obra de arte, imprima a qualidade ali.
Um exemplo disso é, por exemplo, o trabalho do Aldo Baldin, né? Eu estou fazendo um trabalho do Aldo Baldin. Eu tive que ficar 6 meses na Alemanha. Claro, foi que 3 meses, depois eu voltei 1 ano depois, fiquei mais 2, mais 1 e tal. Mas em matéria de pesquisa e de sentir o cheiro, de sentir o calor, o frio, a maneira como que foi do Aldo Baldin para fazer o filme. Que vai desde o túmulo onde ele está enterrado, a escola onde ele estudou, as salas de cinema, as salas ele passou, de concertos onde ele passou, onde ele fez grandes concertos, entende? Então eu tive que sentir esse cheiro, sentir esse pó, sentir essa história, sentir esse calor, para que organicamente, eu que não conhecia Aldo Baldin, eu era criança quando ele morreu, eu não conhecia ele. Interiorize. Entendeu? Então, isso é ser orgânico dentro desse processo. Esse é o detalhe que você fala? Esses são os detalhes. Eu tive que estudar música clássica. Eu tive que ouvir muitos concertos e aprender o que é uma ópera, aprender o que é uma soprano, aprender o que é um tenor, aprender o que é um barítono. Eu tive que assistir concertos para entender a dimensão do que eu estou fazendo. Eu tenho 42 anos... E a vida não me deu a possibilidade de uma formação de música clássica, porque nós não temos teatros em Santa Catarina de uma orquestra sinfônica que te dá essa formação. Então eu tive que ir em busca disso. Quando eu olho para um teatro Colón, em Buenos Aires, que é o maior teatro da Argentina, e o cara fala, aqui nesse teatro tocou Villa-Lobos, Bidu Sayão e Aldo Baldin, eu tenho que saber que ele está entre 2 personalidades do mundo da música clássica brasileira que tocaram lá. E o que é tocar no Teatro Colón? É uma coisa muito difícil, não é para qualquer um. Você me entende a dimensão disso? Quando você percebe o que está na sua mão. Quando eu estive em Viena, aonde o Aldo tocou, no teatro em Viena, nós fomos assistir uma ópera La Traviata. Quem que estava sentado no camarote? A gente fala camarote, eu acho que é caro. O camarote é o lugar mais barato que tem. Porque a visão não é tão 100% privilegiada, né? Você vê a ópera meio de lado, né? Então a gente sentou num camarote para assistir de lado, que era um preço mais em conta, mas a gente olhou para o lado, quem estava do lado, quem ainda me chamou a atenção foi a Irene Baldin, falou, olha ali quem que está ali. O maestro Plácido Domingo. Caraca, velho. E tava lá. Tava lá. A gente até saiu como chat, fizemos uma foto com ele e tal. Que talvez é uma oportunidade única. Mas o cara estava assistindo uma ópera de uma grandiosidade em Viena. Nós estávamos lá também conhecendo o teatro onde o Aldo cantou. Então foi e é um estudo profundo do que foi e do que é Aldo Baldin para poder fazer um filme orgânico, visceral, de verdade, para acertar o mais próximo possível do que foi a carreira do Aldo. Você está falando desses conceitos de orgânico, visceral, mas vamos dar um exemplo, por exemplo, aquele cara que só vê filmes de um eixo mais hollywoodiano, né? De um filme orgânico e visceral, assim, que você viu por último, você diz, pô, esse tem esses conceitos que eu busco, assim, tem algum que... Vamos tirar os super-heróis dessa... Isso aí é indústria para vender ingresso e fazer dinheiro, né? Tirando esses, daí não conta. Eu acho que um filme bem visceral pra mim, ainda não saiu da minha cabeça, é o Cidade de Deus. Porque o cara vai pra favela, o cara pega as crianças da favela e elas interpretam elas mesmas. Isso é visceral, isso é de verdade. E você vê que Cidade de Deus foi longe. Cidade de Deus ganhou o Urso de Berlim. E ganhar o prêmio do Festival Urso em Berlim é a mesma coisa que ganhar o Oscar americano. Estou falando da Alemanha, um dos países mais ricos culturalmente falando. Ele foi indicado ao Oscar. Não só o filme, como o diretor foi indicado ao Oscar. É um filme visceral, de verdade. E você não consegue parar de ver aquele filme, né? Ele entrou para a história da cinematografia mundial, um filme que também é um filme de corte. Mas foi mais que o Central do Brasil? Não, o Central do Brasil, o Central do Brasil, na minha concepção, ele é um filme clássico, no sentido de, como é que eu vou te dizer,
Ele é um filme clássico. É só eu que não gosto de Central do Brasil ou tem mais gente? Não, eu gosto, não sei. Eu acho uma bosta. Eu considero ele um filme clássico porque eu tenho uma figura central nesse projeto, nesse filme, que segura toda a emoção do filme com muita precisão, que é a Fernanda Montenegro. Agora, voltando à Cidade de Deus. O Cidade de Deus, ele é um filme também que ele ganhou o público porque teve um diretor que veio da publicidade. Então, os 30 segundos para contar uma história para vender sabão em pó. Você conta a história do sabão em pó da felicidade, a pessoa sai dali com vontade de comprar. Esse diretor, o Fernando Meirelles, ele leva para o cinema dele, Cidade de Deus, a mesma edição. As cenas são precisas, rápidas, objetivas e corte. Ele usa muito câmera na mão, que é uma subjetiva do olhar do personagem dentro da favela, que já te deixa meio tonto. Aquela câmera na mão, que é um olhar subjetivo. Então ele também foi um filme inovador em questão da linguagem. Então ele é um filme citado nas universidades de cinema do mundo inteiro como um filme que antes dele e depois dele. Os filmes que vieram depois de Cidade de Deus, inclusive de Hollywood, eles têm que ter essa câmera na mão, essa câmera nervosa e o corte rápido. Nós já estávamos entrando no mundo que a senhorita está agora, que é o mundo das imagens do celular. É o filme rápido, o mundo rápido. E isso não é diferente na arte, porque a arte, na verdade, ela representa uma época. A nossa hoje é um mundo rápido, é o mundo da informação, é o mundo do WhatsApp, é o mundo das cenas, é o mundo do vídeo, é o mundo de tudo isso. Cidade de Deus começou a entrar nesse mundo, porque vem de um cara da publicidade. Você acha que o Netflix da vida, ele ajuda o cinema ou pior? No meu caso, ele atrapalha. Ele atrapalha? Porque ele me paga 7 centavos. De dólar. Você ganha por estar lá? Como é que o cineasta ganha 7 centavos de dólares cada vez que você clica lá para assistir. Cada vez? É. Enquanto na época dos DVDs e Blu-ray, eu vendia para uma concessão, para uma locadora, o DVD para ela poder alugar a 80 dólares. Cada locadora tinha o meu DVD para 80 dólares. Mas você não acha mais, por exemplo, aí se pensar do ponto de vista de expansão mundial, Netflix não te dá mais visibilidade? É porque a Netflix americana, ela vai estar mais voltada ao público americano, já com filmes poucos filmes do catálogo brasileiro vai entrar lá, porque é outro contrato. E poucos filmes de lá podem entrar aqui. Tem alguns que têm um contrato maior que pode entrar nos dois. Estou falando só do mercado americano. Tem o mercado asiático, tem o mercado europeu, tem o mercado sul-americano. Cada um tem a sua concepção. Cada um tem o seu contrato e uma concessão para usufruir daquele produto na exibição. Você consegue prever um futuro para o cinema? Você vai responder daqui a pouco. Quem está aqui no Avesso hoje... Parabéns ao Ives, conterrâneo fazendo sucesso pelo mundo, diz o Adenilson. Ives Goulart, cineasta. Adenilson, um abraço para você. Tem um recado, só que eu não sei se eu vou ler o nome do cara direito, porque o cara está aqui de Nova York. Pede para ele te ajudar. Como é que lê o nome do cara? Vamos ver. Como é que o Ives de Nova York lê o nome do cara? Vai, o primeiro. Vai lá, vamos ver. Ali em rosa. Lá em rosa, lá em cima. Lá em cima. Tim Galway. Olha, viu? Tim Galway. Galway. Desapite que é Galway. Tim Galway. Você sabe que na língua inglesa tem essa coisa da pronúncia regional, né? Por exemplo, você vê a palavra água em inglês britânico é water, e você vê em inglês americano é water. Não tem R, não tem R ali. Agora, sabe o que é bacana? O que é diferente é que essa palestra vai ser com tradução simultânea. Então, olha, quem não sabe nada de inglês, entendeu? não tem problema, a pessoa fala, pode ir. Não, mas vou lá, o cara não entende. Não tem problema. Vai ter tradução simultânea, parece que é a Pete que vai traduzir. Não. Opa! Não é a Pete, não, entendeu? Não é a voz da Pete, né? Podia ser, olha aqui, o cara tá chegando dia 28 de agosto, garanta o seu ingresso. A Perfil 2 Coaching Assessoria e a Rádio Som Maior trazem a Criciúma Tim Galway, pode ser, Pete? Para a palestra The Inner Game, a essência da liderança e do aprendizado por experiência. O cara é criador do conceito de coaching no mundo e trabalhou para IBM, para Apple, para Coca-Cola, tá bom? Tá ótimo. Tá bom, né? Para uma palestra um bom começo, ele. Né? É um bom começo, vai dar um cara bom ele, né? Parece que vendeu uns 2 milhões, 3 milhões de livros também nos Estados Unidos. Alguns zeros também, né? Alguns zeros também, ó. O cara tá chegando aqui, só 6 cidades brasileiras terão o prazer da presença do Tim. E Criciúma é uma delas e você não vai perder. Ingressos à venda na Smart Celulares, na Perfil 2 Coach, aqui na Rádio Som Maior e online no site minhaentrada.com.br. O oferecimento da Fiesc, do Sicredi e da Unesc. A gente já volta mais com cinema, com cineasta. Cineasta, não é cineastra, gente. Achei que era cineasta. É cineasta. Pode ser também. Premiado, né? Programa do Avesso.
Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Cara Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Press Awards 2017. 20 anos celebrando a cultura brasileira. Categoria Cinema e Vídeo, pelo longa Francisco de Assis, Uma Lição de Vida, ele ganha o seu segundo Press Award. Yves Goulart, de Nova York. Nossa, que bonito, Carlos, parabéns. Carlos falou 50 segundos, vou ser breve. Sozinhos nós não somos ninguém. Um projeto de um filme longa-metragem, a gente tem que batalhar muito para fazer, atrás de patrocínios, atrás de apoio. E hoje aqui eu fecho um ciclo, Mila, porque começamos a divulgar esse filme no seu programa Globo Notícias América. Lembra? E a gente hoje encerra esse ciclo. Mas não só da imprensa para divulgar, que a gente tem que agradecer, mas também aos colaboradores que fizeram esse filme ficar em pé. Então, eu tenho que agradecer à família do Francisco de Assis Domingos, que está lá em Santa Catarina e que nos concedeu essa história para contar para o público. E eu tenho que agradecer, claro, as pessoas que trabalharam nele, como o produtor executivo Marcelo Nigri, que está aqui. Muito obrigado, Marcelo, por todos os momentos de apoio aos nossos projetos. Quero agradecer também ao roteirista e editor Mick Mirri, que também está essa noite aqui. E a você, Carlos Borges, por proporcionar a nós brasileiros um orgulho de ser brasileiro e um orgulho de lutar por um Brasil melhor. Muito obrigado. Falou pouco, falou bonito, hein? Tava todo de azul, chiquérrimo, Yves Goulart. Hoje tremeu. Yves tremeu na hora. Tremia, cara. Eu já recebi outros prêmios, mas ali teve uma emoção muito especial, porque, cara, esse filme do Francisco de Assis foi tão legal ter feito, foi foi tanto aprendizado, sabe? E o meu irmão que está aqui comigo, o Naiglo Goulart, e me ajudou pra caramba. Eu até esqueci de agradecer você, Naiglo, lá no prêmio, mas eu quero registrar aqui no do Avesso esse agradecimento especial. O Naiglo me ajudou pra caramba, nossa, né? E todas as pessoas envolvidas, a comunidade de Santana, né? A própria família do Chico e tal. Então o processo, ele é muito gostoso e deixa saudade, porque é um processo de criação. Você produz a cena e vai atrás, e é um filme de época, é um filme que a história se passava em 1984, então eu tinha que ir em busca de figurinos, carro da época, casas da época, terra de chão batido. Essa parte é gostosa, Ives, é uma parte gostosa, sabe? Ela tem uma dificuldade enorme, mas é uma dificuldade gostosa porque tem a pesquisa, né? Você pega lá uma plaquinha da companhia da época, da companhia Treviso, que era a companhia de carvão, você vai em busca daquilo. Então você revê e revive os momentos da sua infância, porque esse filme do Francisco, ele é muito orgânico, eu gosto muito de usar essa palavra, é muito verdadeiro, porque o Francisco fazia parte da minha infância, né? Eu fui o primeiro cego que eu vi circulando na rua quando eu era menino de 9 anos. Então, fazer esse filme foi uma responsabilidade artística, mas acima de tudo é uma responsabilidade social, cultural, uma identidade de um povo, né? Uma identidade de um povo, imagina a história de um personagem que está ali, ele está inserido dentro de um contexto histórico de 1984, mina de carvão, Santana, como era essa região, foi impressa através da fotografia do filme. Então tudo isso é muito gostoso de fazer, é uma experiência fantástica no quesito de criação. Você falou na época, quem que interpretou o Chico foi o filho do Chico. O filho dele, né, cara? O filho do Chico Adriano, foi um grande achado. Aí que eu volto de novo na palavra orgânico. O filho do Adriano, o Adriano, filho do Chico, sabia como o pai falava, como o pai se expressava, como o pai tocava nos objetos sendo cego. Então, foi tão natural. Ninguém melhor do que ele, né? Pra interpretar. Como é que eu vou colocar
qualquer ator da Globo para fazer. Que nunca viveu com o Chico. Faz, mas faz falso. E ali o Adriano fez bem feito. Os Piazza tá mandando aqui, ó. Sujeito F tá dizendo pra você, né? Bacana demais. Ele falou o seguinte: fala um pouco de valores, como é que é pra arrecadar. É difícil, cara. Você falou que agradeceu todo mundo ali no prêmio, que eu imagino que essa parte de arrecadar valor, né? Não só no Brasil, acho que até fora daqui, deve ser um negócio difícil pra você fazer um filme. Olha, eu posso falar, eu falo por mim, assim, eu não posso julgar pelos outros. Eu faço um filme, digamos, no sentido mais enxuto o orçamento. Porque eu tenho um diferencial que nem todos os diretores têm, é que eu sou câmera. Eu sou diretor de fotografia. Então eu economizo ali muito com isso. Então, além de eu ser o diretor que orquestra tudo, eu também sou o câmera. E eu tive, na oportunidade do filme do Francisco, a oportunidade de fazer esse filme, rodar esse filme em praticamente um mês, o que em produções normais, porque tem que pagar a câmera alugada, esse teu custo sobe muito. Então, eu tive uma câmera à minha disposição por muito tempo, emprestada de uma amiga do Rio de Janeiro, que não me cobrou aluguel. Já barateou. Eu operei essa câmera. E então o custo caiu muito. E o resto foi dinheiro doado pela comunidade de Uruçanga. Gasolina, né? O meu irmão Naiglo fez o áudio. Eu sou formado em cinema, eu ensinei ele a fazer a captação de áudio. O microfonão, aquele? Sim, com boom, né? Aquele boom, né? Exatamente. Não pode aparecer, né? Tem uns filmes que aparece. Parece o canto, assim, tem uns que aparece. Mano. Então esses detalhes todos foi contornado através de querer fazer. Agora, o mais difícil, o mais caro, foi a finalização do filme. E aí, então, eu consegui uma liberação da Lei de Incentivo à Cultura, imagina um orçamento de R$50 mil na época, que foi patrocinado pela empresa Exaf Ebrap de Uruçanga, que é do Gera Fornaza, que também é artista. Um abraço pro nosso bruxo. É nosso bruxo, cara, tá louco. E sabe o que é ser artista. Gera tá envolvido, é porque é bom. O Gera é mago. Ele é crítico. Louco. E o pessoal aqui da Tintas Anjo, né, que foi também nosso patrocinador através da Lei de Incentivo à Cultura. Mas quando você chega pra um cara e fala que ia fazer um filme, tem muita gente que ri na sua cara. Você é louco, vem pedir dinheiro pra mim fazer filme? A primeira vez, hoje em dia, ele nem te recebe mais. Não fala mais comigo. Não, ele nem te recebe. Tem que ser através de alguém que conhece alguém que chega no cara. Aí você vai vender um produto. Eu tenho que convencer a vender um produto. Eu tenho que vender um produto, tem que ter muita paixão, acreditar no que está fazendo e você vender um produto. Você não pode, depois no final do projeto, desrespeitar essa ordem cronológica das coisas. No final da exibição do filme, ou quando estrear o filme, eu tenho que fazer o agradecimento a eles, eu tenho que convidar eles, eu tenho que entregar o filme. Esse é um compromisso ético, social, porque é um filme que tem um apoio da Lei de Incentivo à Cultura, nada mais é do que imposto público envolvido. Então eu tenho que entregar esse filme ao povo. Com exibições gratuitas, com exibições... Quer dizer, você tem que devolver isso para quem te deu, né, cara? Devolver. Mas veja você, o que é a Lei de Incentivo à Cultura? Eu tenho uma empresa, eu pago um imposto de renda, então eu tenho 1 milhão de imposto de renda para pagar esse semestre, certo? Eu posso destinar ao filme 4% desse 1 milhão. Então é 4% que deixa de ir para os cofres públicos em Brasília, mas deixa de ir e que também é um dinheiro público, concorda comigo? Então esse povo, essas pessoas têm o direito de, pelo menos, exibições gratuitas por um período para ver o filme, na qual o povo está sendo, entre aspas, um investidor, através de dinheiro público. Eu tenho essa consciência. Não sei se outros têm, mas eu tenho todo o respeito por esse dinheiro público. Ok, vou mandar um abraço pro nosso bruxo, seu amigo Ney Lopes, tá em Joinville escutando o programa, hein? Tá Joinville. Longe, hein? Não, o Ney tá em Joinville. Ney. Tá longe, viu? O teu café vai ficar pra, né? Parece que não vai dar, hein? Entendeu? Mas quem vai interpretar o Aldo Baldin no cinema? É um documentário. Um documentário. Não vai ter ator aqui. Não vai ter ator. Esse filme é um documentário, é um filme caro, porque eu tenho que comprar direitos autorais da Philips, da Sony, onde o Aldo gravou, assinou o contrato, e essa gravação pertence a essas empresas. Mas você fala caro o quê? Chega a 1 milhão, meio milhão, como é que é? Não chega a isso não. Não chega. O filme, a primeira parte do filme, que foram as gravações gravadas nos Estados Unidos, Bélgica, Itália, Alemanha, França, Suíça. E tu gravou? Só nesses lugarzinhos, vai. Isso já está tudo pago, essa gravação. Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro. Israel também, né? No filme. Israel a gente está indo agora. A gente está indo agora em maio para gravar uma cena lá.
em Israel. E dá para aproveitar, Ives, como turista ou não? Você tá lá só para trabalhar? Dá, claro. Dá para tirar uns dias lá para... Tem que tirar uns 2 dias para você, né? Senão também não vale a pena, senão é muita loucura. Não, tem que aproveitar, sim. Senão também você não faz parte daquilo, né? Acaba não aprendendo como é a convivência daquele lugar, como as pessoas agem aquilo, né? O Aldo cantou em Israel, ele cantou lá a obra de Johann Sebastian Bach. Ele cantou A Paixão segundo Mateus e foi uma das melhores apresentações da vida dele. Porque, para quem não conhece essa obra, composta em 1700 e pouco pelo Johann Sebastian Bach, ela é uma obra sacra, mas é uma obra de uma qualidade musical enorme, né? Nós estamos falando do pai da música clássica, praticamente, que foi o Bach. Então, essas obras do Bach, que eram como missa solene, para reis, rainhas ou para evangelização, essas obras elas têm uma qualidade técnica de excelência em música que inspiraram Mozart, Beethoven e todos os outros compositores. Então essas obras hoje elas não são mais apresentadas dentro de uma igreja como uma obra de evangelização, mas sim num teatro como uma obra clássica. É a mesma coisa que eu ir para o Vaticano e ver uma obra de Michelangelo da Pietà. Que era sacro. É sacro, mas aquilo tem uma qualidade maravilhosa e linda. É a mesma coisa que eu ver, por exemplo, a Capela Sistina, tem toda a representação, né, do homem e de Deus, mas é uma obra de arte sem precedentes, né? Então a música também tem isso, a música representa essa época. E o Aldo cantou essa música em Israel, quando ele saiu, veja só, ele saiu da Alemanha com uma equipe de orquestra, uma equipe de músicos e coro para tocar com a Orquestra Sinfônica de Israel. Nós estamos falando aí de Israel judeu e da Alemanha, que teve todo aquele problema nazista que a gente já conhece na história. Também são concertos culturais, concertos fomentado de uma certa forma por governos para quebrar essa coisa judeus e alemães, judeus e o nazismo, né? O Aldo fez parte dessa obra. Então, por isso que ir a Israel, gravar onde ele cantou e gravar essa via sacra do personagem que narrava é importante para o filme. La Pietà tem uma réplica do Uruçanga, é isso? Sim, tem uma réplica que foi doado no centenário de Uruçanga. Olha, só tem um trechinho aí, Marlon, do Aldo. Qual é a música que você pediu para ele tocar dele? Essa música Ouve o Silêncio. Ouve o Silêncio. De Cláudio Santoro, uma composição de Cláudio Santoro e poesia de Vinícius de Moraes, interpretado por Aldo Baldin. Fraco, vamos soltar um pedacinho, então ver. Ouve o silêncio, ouve o silêncio que nos fala tristemente desse amor que não podemos ter. Não fala baixinho, diz bem de leve um segredo, verso de esperança em nosso amor. Meu amor, canta a beleza de viver, saúde ao sol. Todas as músicas que ele interpreta são tranquilas assim? Eu imagino que deva ter... As interpretações dele são vastas, né? São vastas. Essa é uma interpretação em português, né? E do disco que tem essa temática de Vinícius de Moraes, que é um dos nossos maiores poetas desse país, né? Então é um tipo de música. Nós temos o Aldo cantando Mahler, nós temos o Aldo cantando Mozart, nós temos as gravações do Aldo cantando Bach, e nós estamos falando aqui de um artista aqui da região, né? Que nasceu em Uruçanga. Hoje as terras pertencem ao município de Treviso. O Aldo tem essa identidade também até com Siderópolis, porque o Aldo compôs o hino de Siderópolis. Essa região toda, Aldo Baldin pertence a essa região toda. A gente valoriza pouco ele aqui. Mas eu quero te responder uma pergunta da força da música. Tá. Nós estamos falando de um cantor que gravou mais de 100 discos.
e que ganhou o Grammy, que é o Oscar da música, em 1981 com a criação de Hind. Um disco maravilhoso, um disco duplo, um disco que é vendido até hoje. Esses dias eu estava procurando no Amazon.com esse disco do Aldo Baldin, a criação de Hind, que ganhou um Grammy, estava para vender um disco por 300 euros. É uma relíquia. Caraca, velho. Negócio quente, então. O negócio é quente. Agora tu me perguntou do valor, né? Deixa eu fazer a pergunta. Tá, nem sei o que eu tava te perguntando lá, qual era o valor. A família do... do valor que nós damos, né, Pete? Essa relação, não não valor monetário, mas o valor que a nossa região dá ao Aldo. É falho ainda? Falta? Ou a gente valoriza bem? Eu acho que nós temos, como imprensa, como cineasta, como artista, acho que nós temos a responsabilidade de estar sempre falando sobre isso. Eu acho que as pessoas não conhecem ou não dão valor porque não conhecem. Né? Claro que há um incentivo maior ao futebol na terra da chuteira. Claro que há. Né? Assim como também na Alemanha há muito mais valor à música clássica porque faz parte da criação deles. Desde criança você aprende música clássica. Existem rádios na Alemanha que só tocam música clássica e a formação dessa música clássica. Mas também o país da música clássica e do carro Volkswagen virou o país da chuteira. Por quê? Porque houve investimento. É o país que ganhou a Copa do Mundo. Tá certo. Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Ives Goulart. Ele contando seus projetos aqui, o futuro, que é do Aldo Baldin. A família do Aldo tá te ajudando? A Irene Baldin, que é a viúva do Aldo, ela mora na Alemanha, ela é a minha grande parceira, ela é a diretora musical do filme e ela que fez toda essa costura, né, com entrevistas com as pessoas que eu fui entrevistar, porque eu não falo alemão, então ela que fez as perguntas. Você não aprendeu alemão? Deve ser bem fácil, né? Não falo Deutsch. Deve ser bem fácil, vai. Olha aqui, Ives está com a gente, daqui a pouco vamos pro último bloco do Avesso. E era o momento do merchan, né? Você esqueceu? Vamos fazer na volta? Não, porque não me deram, não pegaram. Tá, a gente faz na volta, já volta aqui no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Car Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Voltamos, Pittsburgh, aonde? Aqui no Ponto a Ponto com ele, o nosso cineasta. No Ponto a Ponto. No Ponto a Ponto, eu falei Ponto a Ponto. Voltamos do programa do Avesso. É muito programa pra minha cabeça, gente. Quero me derrubar. Tô notando, mano. Eu quero férias. Não posso falar contigo, porque tu é do esquema da Pete no outro programa também. Ele é meu, ele faz meu e teu. Tu é minoria aqui. É pra mim ficar modulando aqui, Pete? Tu é minoria. Depois continuar esse programa, vamos. Mas olha só, mano, sabia que em Criciúma o Einstein Centro de Estudos oferece preparação por disciplina? É claro que eu sabia, Pete, eu sabia que você pode fazer só a disciplina que você tem. Dúvida, você não consegue pegar legal, faz só aquela. Isso é inteligente. Redação e atualidades, física, matemática, química, biologia e geografia. Faz 2, 3, 4 ou faz só uma, como quiser. E uma coisa que eu sei que você sabe que tá ouvindo Avesso é que o Einstein tem os melhores professores e o material didático exclusivo. Sabe o que é exclusivo? Exclusivaço, único. Tá? Maiores informações nas redes sociais do Einstein Centro de Estudos ou direto com o professor Marcelão Miranda. É isso? Então olha aqui, não se desespere, tá fácil, o Einstein te ajuda. E o Einstein é tão exclusivo como foi a entrevista do Lula com a Delor Lessa hoje de manhã. Ah, é verdade, tem um monte de gente aqui pedindo, ó. Boa tarde, vocês poderiam repetir a entrevista com o Lula, por favor? Vai repetir amanhã, hein? Amanhã que horas vai repetir? Vocês têm informação? Por favor, me passar o endereço na internet 10 da manhã? Vocês. 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, repete a entrevista. E se você não viu, é só ir lá no SoundCloud da Som Maior, no Facebook da Rádio Som Maior, tá lá em TV. Ô, Joaci, vai no Facebook agora, não precisa nem esperar pra reprisar. Vai lá, escuta inteiro. Muito entendeu? Elogio, muita crítica, aquela coisa, né, que Lula gera na vida. Olha que tem jornal, Marlon. Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Clean Imagem no Nações Shopping. Aberto das 10 às 22 horas. E Guarde Mais. Self Storage. Em Criciúma. Seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. Sabe que eu queria um tempo aqui, né? Não, peraí. Eu fico aqui preparado desde o começo do programa esperando o jornal. Ele vai chamar o jornal agora. Ele vai chamar o jornal agora. Ah, não, peraí. Não, agora ele vai chamar. Daí quando eu não tô, sei lá, pensando
conversando na morte da adivinhar, bezerra. Marlon. Não, jornal. Na verdade, eu fico só te olhando. Quando você não Eu já tá notei prestando isso. atenção, Eu já chamo notei isso. jornal. Tu quer me derrubar? Eu já Não, entendi. mais fácil. Eu já entendi. É a Tu treta quer o meu tua. salário, né? Eu já notei. Quero. Zolhudo. É maior que o meu, vai. Tem um abraço aqui, os caras estão acompanhando. O Wagner Savimondo, aqui um abraço pra ele, tá curtindo o programa. Ives, qual é o filme mais caro do cinema até hoje? Vamos ver se você sabe. No jornal, vai, vamos ver. Qual o filme mais caro já feito? Não vale colar aqui do meu aqui. Não, Vamos ver se você lembra, vamos ver. talvez o Ben-Hur? Ben-Hur, vamos ver na lista aqui. Cara, Ben-Hur não tá nem na lista dos Não caras. tá? Rapaz, olha aqui, ó. O primeiro mais Eu caro. acho que o Titanic, talvez, não sei. Que mais arrecadou aqui, não é que mais caro, que mais arrecadou. Ah, que arrecadou. Arrecadou. Titanic eu acho que é um dos primeiros, se não o segundo. Titanic é o quarto, 2,7 bilhões. Não arrecadou muito, dólares, tá? Não foi muito. Oh. Tá? E o vento levou, O cara. vento levou. Caraca, velho. 1939. 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Quantas estatuetas ganhou? Ah, não sei, mas 12, 16, 11? 11 estatuetas. 11 E diz o estatuetas. seguinte, ó, nunca subestime o poder de um romance de 4 horas de duração, né, Ives? É lindo o filme, foi gravado em Atlanta. Filmaço, cara. Depois vem Avatar, ó, 3,3 bilhões. Star Wars, episódio 4. Não vi. 3 Como tu não viu Star Wars? Não, o episódio 4? O 4, cara, eu é o não vi original. o último. O não último é vi. muito bom, cara. Verdade, último eu não vi vale ainda. a pena, legal. A Noviça Rebelde, Noviça Rebelde. 2,5 bilhões. Uau. Caraca. ET, 2,5. Os 10 Mandamentos. Arrecadação global. A primeira versão? A primeira versão, A primeira né? versão, sim. Ator russo aqui, 2,3. Cara, eu estive lá em Los Angeles e conheci onde foi gravado a cena do Mar Morto. É um estacionamento de carro com fundo azul. Caraca, velho. É. O cinema tem essas coisas. Né? E foi nos estúdios da Paramount, em Hollywood. E aí ele explicou como é que eles gravaram naquela época sem computador a abertura do 56 do mar. do mar. Eles colocaram 2 tanques, um aqui, outro aqui no meio, um corredor. E eles fizeram o quê? Eles abriram a comporta do túnel, começou a cair água. Aí eles fizeram o inverso? Aí eles pegaram lá na ilha de edição e reverteram. Caraca, velho. Mas você imagina o No cara chegar momento- nessa ideia, né? De Sim. fazer isso, né? Quantos milhões de litros d'água? O cara fazer isso. Depois aqui, ó, Doutor Givago 2.2. Doutor Givago, filme russo, que se passa na Rússia. Tubarão 2.2. Tubarão do Steven negócio. Spielberg. Spielberg tá em 2 aqui, ó. Tá em Tubarão, tá em ET. Spielberg tá em 2. E o 10º aqui, o Despertar da Força, Star Wars 2.3 Esse que eu não vi. É legal esse filme. Então vamos ver que aí vai aumentar o número. Vai aumentar pra mais R$1 aí. Tá, mas você falou que o Netflix tá dando 7 centavos. Você já ganhou muito dinheiro com esses? Isso aí ou não? Não. Isso aí não rola, né? Não. Onde é que vocês, diretores, ganham dinheiro, Ivo? Pra galera que tá entendendo. Como é que é? Depende de quem distribui o filme pra você, né? Normalmente com a venda do DVD, que caiu muito nos últimos anos, ou com a bilheteria mesmo. Mas um diretor mesmo, às vezes ele é pago pela obra e a obra não pertence mais a ele. Ah, daí quer dizer... Quem ganha é o estúdio, ou quem perde é o estúdio. Como eu faço um filme independente, então eu tenho controle absolutamente de tudo e até das finanças. Então eu tenho uma empresa chamada Goulart Filmes, que é a herdeira desses projetos que eu fiz e estou fazendo. Quer dizer, tudo obra sua. Tudo obra minha. E uma das coisas que a gente mais aprende em cursos que faz pelos Estados Unidos é você ter sempre um upgrade no seu material. Então eu tenho lá um filme gravado em HD, daqui a uns anos eu tenho que passar ele para 4K. Depois para 12, não sei o que eles vão inventar. Então esse upgrade no material sensível, essas cópias em vários drives, para ter um backup para você não perder essa obra. Claro que o filme está registrado na Cinemateca Brasileira e também tem uma cópia do filme em Washington, no Congresso, na biblioteca. O Congresso americano tem uma biblioteca de direitos autorais de obras pelo mundo que você registra lá, você paga. Então os meus filmes, eu paguei essa taxa e tenho o copyright desse material. E aí eles guardam essa cópia para sempre. Olha só. Pra sempre vai ser mais essa entrevista que nós vamos guardar aqui no Acabou, avesso, né? Ives. Olha, Ives, não dá tempo pra muito mais coisa, meu bruxo. Você Quando volta agora poderemos ver pra o Nova Aldo York? Baldini? Eu volto domingo. Domingo já? Eu volto para os Estados Unidos e volto lá no meu trabalho, que você sabe que eu sou repórter cinematográfico da TV Record. Trabalho com a correspondente Luísa Vilela. E eu já volto lá fazendo matérias. E o filme do Aldo a gente vê quando? O filme do Aldo
A gente vai ver, se Deus quiser, até o final do ano que vem eu quero estrear ele. Bom demais, velho. Final de 2018. Aqui Final pra de nós, 2018. vem pra cá também aquela Claro, a discussão. estreia eu quero fazer aqui, Bom na demais. região. Bom demais, Esperamos, olha. tem que passar rápido, já vai ser 2018. Vai ser rapidinho. Que fase que você tá do filme agora? Captação de recursos De para recursos. finalização. Mas já tá pra finalizar, então. Já tá tudo gravado e, como falei, só falta gravar essa cena Quando você fala um em documentário, Israel. quanto tempo? 1 hora e meia um documentário? 1h30 pode ser um documentário. Para você estar a nível de cinema, tem que ter no mínimo 70 minutos. Para ele também participar de festivais importantes no mundo. Esse festival você paga pra entrar neles? Como é que é, cara? Depende, alguns você é convidado e alguns você faz inscrição pagando um valor lá de 20 euros. 20 euros, quer dizer, não é nada... Não é nada, mas 20, são muitos, né? Você tem que pagar. Outros você é convidado. Então você paga pelo menos os 10 primeiros e o resto é Eles convidado. começam de convidar. Começam de convidar. Tá bom, bom demais. Então olha aqui, ó. Então você tá sempre convidado pra vir no avesso, quando você pisar em solo brasileiro. Sem pagar 20 euros. Não, aqui não é. Aqui é free. Bom, é gente, free. olha, É obrigado free pela press. oportunidade. Quero deixar um abraço especial pro pessoal de Criciúma, região sul de Santa Catarina, pessoal de Siderópolis, Treviso, Uruçanga. E para mim é uma honra enorme vir aqui na Som Maior. Adoro também o Lessa, adoro vocês e parabéns por esse programa de sucesso. E a gente percebe que o sucesso que é imediato. O meu Facebook aqui, o meu WhatsApp tá bombando, o pessoal Olha dando os só. parabéns. E vocês que são responsáveis por colocar a gente aqui em contato com as pessoas, com o público legal. Obrigado mesmo de coração e parabéns por esse do avesso que tá mais para avesso do que outra coisa. Show de bola. Boa Fechou, viagem. Pete? Agora Boa acabou, viagem, né? Piti. fechou, bom fim É. de semana. Graças a Deus eu não te Tudo vejo de mais. bom. Que dirá ele? Eu não te vejo mais, mas se você trabalha hoje ainda, né? A Pete, Não, férias não. Não, que eu não vejo ela até segunda, né, Ives? Ele não vê, A gente entendeu? fica sábado, domingo longe, né? Isso é bom, Da né? praia esse final de semana, Pete? Vai da praia, vai dar A Pete sol. nunca viu sol na Vai dar vida. sol. Branquinha desse jeito. Mas nunca viu Linda. uma... Você que Beijo. não conhece a Pete, eu vou fazer uma descrição Olha, dela vai lá, aqui, ó. então, É uma vai. menina bonita, branquinha, ela tem um piercing no nariz, simpática. É que você não viu os tem outros os piercings olhos meio esverdeado, caramelado. Igual os teus. E é uma simpatia. Lindo. Pessoal, vem Beijo. aqui conhecer a Pete. Valeu. Fechou, vamos fazer um filme, Pete? Vamos, Pornô? vamos. Vamos, sextape.